Você dá uma ordem. A pessoa, nervosa, questiona. Você explica. Ela questiona de novo. Você justifica, reformula, tenta convencer. No final, ela faz, mas não porque você tem autoridade, porque você esgotou a resistência dela através de palavras. Maquiavel viu esse padrão milhares de vezes e descobriu algo surpreendente. Se você precisa explicar, você não tem autoridade real. Nos próximos minutos, vou te mostrar como Maquiavel construía uma aura de autoridade silenciosa, que fazia as pessoas obedecerem automaticamente, sem questionamento. Você vai entender os 3 pilares da autoridade maquiavélica: imobilidade calculada, economia de reação e hierarquia espacial. Vai aprender a eliminar sinais microscópicos de insegurança, que destroem sua credibilidade antes mesmo de você falar. E vai descobrir o protocolo exato para recalibrar sua presença autoritária em 30 dias. Se você dá ordens e ninguém executa, fala e todos questionam, ou precisa repetir instruções múltiplas vezes, esse método vai transformar sua dinâmica de poder. Porque a autoridade real não é conquistada através de palavras, é imposta através da presença. É como uma partida de xadrez, onde o silêncio e a postura podem ser mais poderosos que qualquer ataque verbal. Deixa eu te mostrar algo que a ciência de 2024 finalmente validou. Pesquisadores confirmaram que 93% da comunicação é não verbal. 93%. Suas palavras, 7%. E dentro desses 93%, a linguagem corporal sozinha representa 55%. Isso significa que, antes mesmo de você abrir a boca, a sala já decidiu se te obedece ou não. É como entrar em um ringue de boxe. A luta começa antes do gongo. E estudos recentes sobre credibilidade mostraram algo fascinante. Quando sinais verbais e não verbais são congruentes, eles se reforçam mutuamente. Resultado? Maior percepção de responsividade, sinceridade e confiança. Mas quando há incongruência, quando suas palavras dizem uma coisa, mas seu corpo vaza outra, cria confusão, reduz a percepção de sinceridade, destrói a confiabilidade e elimina a alteridade. É como um carro com um motor potente, mas com os pneus furados. Maquiavel observou isso 500 anos antes dos estudos. Em Brasília, ele viu 2 tipos de líderes. Aqueles que falavam muito, gesticulavam, explicavam, justificavam. E aqueles que falavam pouco, ficavam imóveis, não justificavam nada. Primeiro grupo, constantemente questionado, decisões debatidas, ordens ignoradas. Segundo grupo, obedecidos automaticamente, mesmo quando as decisões eram impopulares. E Maquiavel, sendo Maquiavel, dissecou o mecanismo. Ele percebeu que a autoridade não vem do cargo, não vem do título, não vem de palavras eloquentes. A autoridade vem de sinais não verbais, que comunicam um status superior de forma tão clara que o questionamento confiante nem passa pela cabeça das pessoas. É a diferença entre um maestro que rege a orquestra com a batuta e um vendedor que tenta convencer alguém a comprar um produto. Mas tem algo mais sério que ninguém te contou. Você explica demais, porque não tem autoridade real. Pensa comigo. Quando você dá uma ordem e a pessoa te olha esperando uma justificativa, o que você faz? Explica. Por que preciso que faça isso? Quais são os benefícios? Como vai ajudar? Energia dispersada em convencimento. E quanto mais você convence, menos autoridade você projeta. Porque quem tem autoridade real não convence, anuncia e observa a execução. É como um general que dá a ordem para atacar. Ele não precisa explicar a estratégia para cada soldado. Pesquisa de 2024 sobre obediência à autoridade por Dolinsky e Gzirb testou algo interessante. Modificaram o arranjo espacial de experimentos.
Participante na mesma sala que o experimentador versus separado. Participante na mesma sala que o aprendiz versus separado. E descobriram que o arranjo espacial influencia a obediência criticamente. Quando há uma barreira física separando o participante da figura de autoridade, a obediência aumenta. Quando a autoridade está muito próxima, a intimidação aumenta. Quando está muito distante, a relevância diminui. Maquiavel, confidente, já sabia. Getúlio Vargas raramente se sentava na mesma mesa que seus assessores. Despachava em seu gabinete, mantendo uma posição elevada, distância calculada, barreira psicológica, mensagem clara, hierarquia espacial. É como um rei em seu trono. A distância física reforça a hierarquia. Primeiro pilar: imobilidade calculada. Estudos sobre figuras de liderança inspiradora mostraram que eles abraçam a stillness, a calma. Figuras de liderança inspiradora entendem o poder de uma pausa bem cronometrada, e a presença deles fala volumes nesses momentos de silêncio, transmitindo reflexão e autoconfiança. É como um mestre zen, a calma do silêncio revela a profundidade do conhecimento. Protocolo: nos próximos 7 dias, reduza seus movimentos em 70% em toda interação onde você precisa projetar autoridade. Reuniões, conversas individuais, apresentações. Quando você entra, entre devagar. Posicione-se, fique imóvel. 5 segundos. Quando você fala, corpo parado, sem gestos nervosos, sem ajustar a roupa, sem tocar o rosto, sem balançar. Quando você escuta, postura neutra, olhar fixo, imóvel. Isso vai contra todo instinto social. Você vai sentir a pressão de preencher o silêncio com movimento, gesticular para parecer expressivo, sorrir para parecer acessível, balançar para mostrar que está engajado. Resista, porque o movimento dispersa a autoridade. A imobilidade concentra. É como um samurai. A calma e a precisão dos movimentos revelam o domínio da arte da espada. Getúlio Vargas ficava imóvel como uma estátua durante as audiências. Os funcionários entravam, ele não se movia. Esperavam permissão para falar, ele acenava. Falavam, ele escutava. Imóvel. Quando terminavam, ele respondia. Breve. Voltava à imobilidade. Decisão tomada, reunião encerrada. Os funcionários saíam confidentes. Segundo pilar: economia de reação. Pesquisas sobre liderança inspiradora em 2024 mostraram que figuras de liderança inspiradora projetam mensagens duais de status, receptividade e formidabilidade, através de sinais não verbais, ativando sistemas motivacionais de aproximação e evitação simultaneamente. Resultado? As pessoas se sentem atraídas, mas intimidadas. Querem agradar, mas têm fearful de desapontar. É como um líder carismático que inspira admiração e respeito ao mesmo tempo. E a chave está na economia de reação. Líderes sem autoridade reagem a tudo. Sorriem quando querem aprovação, franzem a testa quando querem mostrar seriedade, acenam constantemente para mostrar que estão ouvindo. Energia emocional dispersando em microexpressões constantes. É como uma torneira aberta, desperdiçando água. Líderes com autoridade real, economia absoluta de reação, rosto neutro na maior parte do tempo, expressões raras, mas quando aparecem têm peso. Um aceno de aprovação não é protocolo, é recompensa. Uma franzida de desaprovação não é performance, é aviso. É como um juiz que mantém uma postura imparcial e só se manifesta quando necessário. Protocolo: reduza suas expressões faciais em 60%. Cultive um rosto neutro como padrão. Não sorria automaticamente quando alguém entra. Não franza a testa quando escuta algo que não gosta. Mantenha a neutralidade.
E quando você deliberadamente escolhe expressar, faça breve, intenso, depois volte à neutralidade. Isso recalibra o valor percebido de suas expressões. Quando você sorri constantemente, seu sorriso não vale nada. Quando você sorri raramente, seu sorriso vira uma moeda de alto valor. Quando você mostra desaprovação constantemente, vira ruído. Quando você mostra raramente, vira uma ameaça real. É como um tesouro, quanto mais raro, mais valioso. Juscelino Kubitschek era mestre nisso. Descrições históricas dizem que ele raramente sorria em contextos políticos, mas quando sorria para alguém era um evento. Significava que aquela pessoa tinha o favor dele. Outros notavam, a inveja surgia. A competição pelo próximo sorriso começava. Juscelino controlava a dinâmica inteira através da economia de reação. Terceiro pilar, hierarquia espacial. Um estudo de 2024 sobre obediência revelou que a proximidade física entre uma figura de poder de influência e seus funcionários afeta drasticamente os níveis de obediência. Muito perto, causa desconforto. Muito distante, se torna irrelevante. Distância calibrada, poder de influência máximo. E não se trata apenas de distância, mas também de elevação. Pesquisas mostram que pessoas em posições fisicamente mais altas são automaticamente percebidas como tendo mais status. É um processamento inconsciente. Você vê alguém acima de você fisicamente e seu cérebro já categoriza essa pessoa como superior hierarquicamente. Protocolo. Em toda interação onde você precisa exercer seu poder de influência, controle o espaço. Se possível, posicione-se em um local fisicamente mais alto. Use uma cadeira mais alta. Fique em pé enquanto os outros se sentam. Suba em uma plataforma elevada. Se isso não for possível, controle a distância. Nunca muito perto, pois se torna invasivo. Nunca muito longe, pois se torna irrelevante. Distância calibrada. 2 a 3 metros em grupos, 1,5 metro em conversas individuais. E quando alguém invadir seu espaço, tentando diminuir a hierarquia, não recue, fique imóvel, olhar fixo, silêncio. Demonstre força psicológica até a pessoa recuar. Porque recuar é admitir subordinação espacial. Manter a posição é afirmar a dominância. Maquiavel observou Getúlio Vargas fazer isso brutalmente. Um governador de estado vizinho veio a Brasília para negociar. Entrou na sala, avançou até ficar muito próximo de Getúlio, tentando intimidá-lo. Getúlio não se moveu, olhou fixamente, silêncio absoluto. 30 segundos. O governador começou a suar, recuou 2 passos. Getúlio falou, breve, termos não negociáveis. O governador aceitou, saiu. A hierarquia foi estabelecida através do controle espacial. E agora, junte os 3 pilares: imobilidade calculada, economia de reação e hierarquia espacial. Quando você se apresenta imóvel, mantém uma expressão neutra e se posiciona estrategicamente, você não está comunicando poder de influência. Você, confidente, está sendo o poder de influência. E os cérebros ao seu redor processam isso inconscientemente. Mas existe um segredo que Maquiavel escondeu até mesmo em suas cartas privadas e que poucos entenderam. O poder de influência real não se trata de controlar os outros, mas sim de controlar a si mesmo. Neuroplasticidade. Quando você treina a imobilidade por 30 dias, seu sistema nervoso se recalibra. Você para de reagir automaticamente a estímulos. O córtex pré-frontal se fortalece e o controle de impulso aumenta. Quando você treina a economia de reação por 30 dias, a amígdala se acalma. As respostas emocionais automáticas diminuem. Quando você treina a hierarquia espacial por 30 dias, a consciência proprioceptiva aumenta. Você sente onde está no espaço e como controlar isso estrategicamente. E aqui está a transformação real.
Quando você domina esses 3 pilares internamente, não precisa mais fingir ter poder de influência externamente. Você, confidente, se torna o poder de influência. E as pessoas sentem. Mas preciso te mostrar os erros fatais que vão destruir seu poder de influência, mesmo que você aplique os 3 pilares. Erro número 1. Imobilidade sem presença. Você fica parado, mas sua mente está dispersa. Olhar desvago, postura desleixada. Isso não é imobilidade calculada, é ausência. O poder de influência requer presença total, olhar focado, postura neutra, mas alerta, imóvel, mas presente. Erro número 2. Neutralidade confundida com frieza. Economia de reação não é nunca expressar nada, é expressar raramente, mas intensamente. Se você permanece neutro constantemente em todo o contexto, parece robótico, perde a humanidade. Poder de influência sem humanidade é tirania, gera obediência por medo, mas sem lealdade. Maquiavel já alertava: é melhor ser temido que amado, se não puder ser ambos. Mas o ideal é ser ambos. A economia de reação calibrada permite isso. Neutralidade como padrão. Expressão como ferramenta estratégica. Erro número 3. Hierarquia espacial forçada em contextos errados. Com funcionários diretos? Essencial. Com colegas de mesmo nível? Pode gerar hostilidade. Com superiores? Sério. Suicídio político. Você precisa calibrar, baseado no contexto. Maquiavel ensinava a adaptação. Com Juscelino Kubitschek, ele mantinha uma distância respeitosa, sinalizando hierarquia. Com colegas, uma distância neutra, sinalizando igualdade. Com funcionários, uma distância autoritária, sinalizando comando. Erro número 4. Aplicar o método apenas em situações de alta pressão. Reuniões importantes, negociações críticas. Seu cérebro sabe que é uma atuação temporária, incongruência. Você precisa treinar em todo o contexto, conversas casuais, família, amigos. Quando isso se torna um padrão inconsciente, funciona quando você realmente precisa. E agora o insight final que muda tudo. Você vai encontrar pessoas que interpretam o poder de influência silencioso como arrogância. Vão dizer que você mudou, que está distante, frio, inacessível. E aqui está a verdade brutal. Elas estão certas. Você mudou. Você não desperdiça mais energia emocional tentando agradar. Você não justifica mais decisões tentando convencer. Você não reage mais automaticamente a provocações. Você tem o poder de influência. E o poder de influência incomoda quem se beneficiava da sua falta dele. Maquiavel enfrentou isso, quando parou de participar das arrogantes fofocas políticas em Brasília e começou apenas a observar, calcular e intervir estrategicamente. Foi acusado de ser manipulador, frio, calculista, e ele certamente era. Mas 500 anos depois, o método dele ainda ensina o poder real, enquanto os nomes de quem o acusou viraram melancólicos. Séria decisão. Poder de influência questionável e popular ou poder de influência real e polarizador? Obediência por convencimento ou obediência por presença? Palavras dispersas ou silêncio autoritário? Você acabou de descobrir os 3 pilares do poder de influência maquiavélico: imobilidade calculada, economia de reação e hierarquia espacial. A ciência de 2024 validou tudo isso, com estudos sobre obediência, figuras de liderança inspiradora e comunicação não verbal. Protocolo de 30 dias, recalibração completa. Poucos canais têm a séria coragem de ensinar isso, porque vai contra a indústria de liderança, que vende carisma performático e técnicas de persuasão verbal. Verdade brutal. O poder de influência não vem das palavras, vem de uma presença calibrada, que torna o questionamento psicologicamente impossível.
O Super Thanks ali embaixo financia conteúdos que ensinam o poder real através do controle não verbal, ao invés de retórica superficial. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo sim para a desconstrução de narrativas, que te mantém explicando ao invés de comandando. Deixa eu te dar um caso real de alguém que aplicou isso. Ele tinha 34 anos, era gerente em uma empresa de manufatura, 50 funcionários, boa pessoa, justo, mas zero poder de influência. Dava instruções, as pessoas questionavam, estabelecia prazos, as pessoas negociavam, implementava políticas, as pessoas ignoravam. Ele compensava com palavras, explicando, justificando, convencendo. Exaustivo. Descobriu Maquiavel, aplicou os 3 pilares. Semana 1, imobilidade. Parou de gesticular em reuniões, parou de se balançar quando nervoso, parou de ajustar a roupa compulsivamente, ficava imóvel. Na primeira reunião, estranhamente, as pessoas esperavam a energia performática dele, os gestos, as expressões, mas nada veio, apenas imobilidade. Presença silenciosa, a tensão subiu, mas pela primeira vez todos prestaram atenção de verdade. Semana 2, economia de reação. Ele parou de sorrir automaticamente quando os funcionários faziam piadas, tentando quebrar a tensão. Parou de franzir a testa de forma exagerada quando queria parecer sério. Cultivou a neutralidade. A tensão subiu. Mas pela primeira vez, todos prestaram atenção de verdade. E quando deliberadamente sorria aprovando algo, ou deliberadamente mostrava desaprovação, isso tinha peso. As pessoas começaram a excompetir por suas expressões raras. Mudança de dinâmica. Semana 3. Hierarquia espacial. Mudou a organização da sala. Colocou sua cadeira ligeiramente elevada, 2 degraus, sutil, mas perceptível. Ajustou a distância em conversas individuais, 1,5 metro. Não invadia o espaço, não permitia invasão. Quando alguém tentava se aproximar demais, ficava imóvel, olhar mantido. A pessoa recuava automaticamente. Semana 4. Integração. Reunião sobre uma mudança de política impopular. Antes, ele teria explicado extensivamente, justificado, tentado convencer. Agora, entrou, imóvel, sentou, olhou ao redor. Silêncio. 5 segundos. Anunciou a mudança. 3 frases. Parou. Silêncio. Neutralidade absoluta. Alguém começou a questionar. Ele olhou. Imóvel. Silêncio. A pessoa parou de falar. Ele disse: a implementação começa segunda-feira. Reunião encerrada. Levantou, saiu. Zero explicação. O resultado? A política foi implementada. Zero resistência. Primeira vez em anos. 6 meses depois, a produtividade da equipe aumentou 18%. Não porque ele motivou, porque eliminou o tempo perdido em negociações e questionamentos. 1 ano depois, promovido, diretor de operações. 3 anos depois, vice-presidente. As pessoas perguntavam o segredo. Ele dizia: aprendi a comandar ao invés de convencer. Mas teve um custo. 5 funcionários pediram transferência. Não gostaram da mudança. Achavam que ele ficou autoritário demais. A verdade? Eles se beneficiavam quando ele não tinha autoridade. Podiam questionar tudo, negociar prazos e ignorar políticas. Quando a autoridade real veio, a flexibilidade deles saiu. Reagiram saindo. Ele aplicou Maquiavel até nisso. Deixou irem, não tentou reter através de palavras. Substituiu com pessoas que respondiam bem à autoridade clara. O resultado? Equipe mais eficiente, menos drama. Mas, execução. A autoridade silenciosa não é uma técnica de comunicação, é uma reconfiguração de presença.
neuroplasticidade, controle de impulso, economia de expressão, 3 pilares, imobilidade calculada, economia de reação, hierarquia espacial, 30 dias. Você dispersa a autoridade através de palavras ou impõe através da presença. A escolha é sua. Quando você constrói autoridade real, você vira uma ameaça para sistemas baseados em persuasão e negociação. Culturas que valorizam o consenso sobre o comando. Ambientes que confundem liderança com popularidade. Pessoas que interpretam a autoridade como opressão. A autoridade silenciosa é uma declaração de que você não precisa mais de aprovação para comandar. E isso é punido antes de ser respeitado. Espere resistência, espere acusações de arrogância, espere que alguns te forcem de volta ao padrão antigo através de pressão social. Maquiavel enfrentou isso, foi exilado, sadiado, empobrecido, porque recusou diluir a autoridade intelectual em populismo político. Mas 500 anos depois, o príncipe ainda ensina a autoridade real, enquanto os nomes de quem o puniu viraram nota de rodapé. Você decide, autoridade questionável e explicativa, ou autoridade real e silenciosa, convencimento verbal ou comando não verbal, popularidade ou poder. Maquiavel te dá o método, a ciência valida, o protocolo funciona, a execução é sua. Comenta explico se você reconhece que dispersa a autoridade tentando convencer. Comenta comando se você está pronto para construir a autoridade silenciosa por 30 dias. E se eu fui agressivo demais sobre explicar ser sinal de falta de autoridade, refuta nos comentários. Mas traz um exemplo onde a autoridade real precisou justificar um comando. Porque Maquiavel não ligava para como você se sente sobre a autoridade, só para se você tem ou não. Você não é ignorado porque é quieto, você é questionado porque explica demais. Pare de justificar, comece a comandar, construa a autoridade, sem dizer uma palavra desnecessária.